aqui é o Newton. Eu vou contar aqui um sonho profético que eu tive em 2009. Em 2009 eu tinha lido o livro do Apocalipse, umas 8 horas da noite. Quando foi na madrugada, eu li o Apocalipse todinho. Quando foi na madrugada eu tive sonho. Me lembro, irmão, que nesse sonho eu andava no caminho, eu fui assim, fui flutuado num canto, como se Deus viesse eu para uma missão aqui na terra. De repente eu me lembro que eu andava aqui na terra, como se fosse no interior. Tinha um carroçal, um caminho. Me lembro que eu via com as pessoas, homem de branco, e me lembro que eles iam para um lado, eu ia para o outro. Me lembro que eu ia no caminho, nesse caminho tinha casa do lado e outro. Me lembro que quando eu senti um algo podre, Deus tocar em mim para poder ir naquela casa e fizer essa espécie de uma limpeza. Eu me lembro que eu entrava numa casa e botava a mão na cabeça da mulher e como se tivesse tirado o demônio dela, expulsasse o demônio. Eu disse, pronto, aqui já tá limpo. Eu saio dessa casa e é minha jornada, meu caminho. E me lembro, eu andando, lá na frente eu avistava pessoas, assim. Me lembro que eu pegava minha mão direita e tremia e causava uma espécie de terremotos. Pequenos terremotos, as pessoas ficavam com medo. E eu andando, me lembro que lá na frente eu avistava uma espécie de tempestade, de chuva, e via relâmpago, né? Aí eu dizia assim, veja a ira de Deus. Aí eu andando no caminho, eu avistava assim uma espécie de uma firma, uma empresa, e tinha um muro grande, e eu tinha uma visão que via pessoas como se estivesse trabalhando lá dentro dela, tivesse com capacete, como se estivesse trabalhando. Aí eu dizia assim, aí tem algo podre aí dentro, eu vou entrar e vou fazer uma espécie de uma limpeza. Aí eu ia andando na portaria, tinha uns 4 homens, eles não queriam deixar, você não vai entrar, eu disse, vou entrar. Aí tem algo podre dizer para eles. Aí um veio para minha direção, eu vulto com a mão assim, um voava longe. Aí esses outros 3 ficavam com medo, esses outros ficavam com medo de mim. Aí eles deixavam eu entrar. Me lembro que eu entrava e tinha um galpão, uma espécie de galpão, e tinha uma árvore de frente desse galpão. Me lembro que eu pulava no galho e lutava com alguns homens. E pegava no pescoço de um e dizia assim, me leva para o responsável. Aí vi um homem nesse galpão, numa porta, e disse, não se preocupe que eu vou levar até ele. Aí eu me lembro que eu andava, eu soltava esse homem, e eu andava mais esse outro homem. Eu entrava lá dentro desse galpão, me lembro que eu vi pessoas como estivesse trabalhando, e eu dizia assim, aqui deve ter pessoas inocentes. Não se aproxime de mim, senão causa um pequeno terremoto, em nome de Deus. Né? Eu me lembro que eu fazia assim com a mão e causava pequeno, eles ficavam com medo. Se me leva até o responsável, ele me levava. Aí nesse galpão tinha uma espécie de um andar, um andar pro outro, assim, outro compartimento lá em cima. Eu me lembro que eu entrava e tinha um homem sentado no escritório. Aí eu disse, olha, aqui tem algo. Eu conversava com o homem, aí fechava a entrada, ficava conversando com ele. Disse, ó, aqui tem algo podre, aqui tem que fazer as coisas de Deus certo. Tem coisas erradas aqui, algo podre, eu sinto isso. Aí me lembro que parece que eu tava de vestido branco, e tava com um papel, tirava esse papel e tava sentado no birô. Aí eu botava esse papel no birô e disse, olha, aqui tem algo podre aqui dentro. Aí disse, não sou responsável, a morte responsável tem que fazer as coisas de Deus certa. Senão na próxima vez, quando eu chegar aqui, vou levantar a minha mão direita, vou tremer, vou fazer um balanço com a minha mão direita, que vai cair, bota aqui tudo para cair no chão. Próxima vez que eu chegar aqui, tá certo, vou levar responsável. Aí eu me lembro que eu desaparecia no meio desse homem. Aí me lembro que eu via ele, mas ele não me via. Aí ficavam uns 3 homens reunidos entre ele. Conversar, quem é aquele homem que estava aqui, rapaz? Ele se sumiu entre nós, entre eu, ele conversando com os outros. Aí eu tendo esse sonho, eu achei estranho, né? De repente eu me acordo, eu meditei nesse sonho, irmão. Eu me lembro que eu tenho esse sonho, é como se as igrejas de hoje estão fazendo a igreja de comércio, a casa de Deus de comércio. A casa de Deus está virando comércio, irmão. Está virando comércio aqui. Infelizmente, a casa de Deus está virando comércio. Aí eu fiquei com medo de ler Apocalipse. De repente,
Me lembro que 2, 3 meses eu não queria. Fiquei com medo de ler Apocalipse. 2, 3 meses. Tive outro sonho numa madrugada. Esse sonho parecia sonho real, um sonho lindo. Parecia ser real. Era real na minha. Era uma visão. Me lembro que era de dia, eu estava dentro de uma casa. Me lembro que eu estava perto do meu irmão e saía dentro dessa casa, né? Ele estava fazendo uma casa de pau, de madeira, e eu estava fazendo a minha. Só que eu saía, era de dia. De repente ficou tudo escuro, escuro, escuro esse dia. Ficou escuro, de dia ficou escuro. Eu me lembro que dessa casa, tinha outra casa lá na frente, tinha outra casa. Para chegar nessa outra casa tinha um caminho, uma espécie de uma varadeira, um caminho, uma espécie de um caminhozinho, certo? De carroçal. Eu chegava perto dessa casa, era tarde de noite. Eu me lembro que vinha homens flutuando como se fosse assim, ó, zigue-zague, faz assim. Aí eles pararam em cima dessa casa, em cima. Ficaram em fileira assim, ó. Tudo organizado assim, ó. Eles. E eles conversavam comigo, eles paravam e conversavam comigo. Eu ficava com medo. E, vixe, aqueles anjos. Aí eu disse pra eles, vocês são os anjos do Apocalipse? Eles somos. Eu comecei a ficar com medo. Aí eu disse assim, vocês são os anjos da trombeta? Somos os anjos da trombeta. Aí eles, me lembro que eles falaram comigo, disse assim, você vai anunciar. Eu me lembro que eles chegaram dizendo assim, Cidade Santa de Jerusalém. Mais ou menos assim, me lembro assim. Aí eles paravam. Aí ficava em cima daquela telha daquela casa. Aí eles conversando comigo. Aí dizia assim, olha, você vai anunciar para os profetas. Serve os profetas. Como é que eu vou anunciar? Se os profetas estão tudo mortos. Eu falei para eles, pensei, vendo na minha imagem o profeta Moisés com a vara, né? Sobre o mar vermelho, eu pensei, mas o profeta tudo morto. Mas eu não sabia que era o profeta de hoje. Hoje tem profetas e servos, né? Aí só que no sonho eu estava pensando, não, os profetas estão tudo mortos. Eu falando para esses homens do Apocalipse, os anjos do Apocalipse, aí ele disse assim, nós somos estrelas. Eu comecei a questionar ele, como é que vocês são estrelas se vocês são homens? Não pode ser isso. Então, eu acho que aqui deve ser um sonho, não pensando. Aí ele disse, você é uma estrela, disse comigo. Eu disse, como é que eu sou estrela? Aí eu pensei naquelas estrelas de Hollywood, como Elvis Presley, Michael Jackson, e aqueles atores. Eu pensando, né? Aí eu comecei querendo perguntar a ele, qual é a igreja certa? Disse na igreja da minha mãe, só que eu fiquei com medo de perguntar a ele, se a igreja da minha mãe é certa. Aí eu pensei, ó, ele não pode ler minha mente, porque eles são anjos, eles não são Deus. Ainda bem. Aí eu me lembro do rosto deles, me lembro que conversava mais comigo, que chamava de estrela, que de ser estrela, era um moreno de cabelo enrolado. E tinha um cacafanhaque, tinha uma costeletazinha assim fino, moreno. E o lado de cá era outro cabelo enrolado, moreno também. Parece aqueles homens de Israel. Aqueles anjos, né? Eles estavam de roupas brancas, né? Vestidos brancos, flutuando. E eu estava ali em pé, em frente àquela casa, ao lado da casa, ou seja, não em frente à casa, ao lado da casa. Aí eu de lá de cá disse assim, não se admire de nós, se admire dali. Apontou pro dedo, disse que não era para se admirar deles. Aí ele apontou o dedo, tinha uma bola bem grandona, amarelada. Aí eu olhei e disse, posso ver? Ele disse, pode. Aí eu peguei e cheguei até naquela roda brilhoso. Aí me lembro que eles iam aproximar de mim, disse, não aproxime de mim. Não toque da minha mão. Pedi para eles não chegar perto de mim, porque eu estava contaminado. Aí eu me lembro que eu olhava para aquela bola bem grandona, a minha cabeça começar a ficar pesado de ver. Meu corpo maneiro. Aí eu me lembro que eu avistava um homem sentado num trono, de trás desse trono tinha uma espécie de uma harpa da cor de meio prateado. Nesse prateado fazia um zigue-zague brilhoso. Fazia uma zoada. Aí eu vi tudo resplendor. Aí saía como se fosse brilho de espelho esmeralda brilhando de trás desse trono. Me lembro que eu vi um esplendor grande amarelado. Eu entrava naquela espécie de uma bola e eu vi aquele homem sentado no trono. Ele tinha um cabelo amarelado, a coroa de ouro, vestido branco, cinto, sentado no trono. E ele
ficava parado de mim uma distância de uns 30 metros. E olhando para ele, ficava admirado. Com o Defé ficou tudo transparente. Eu comecei a avistar uma espécie de um gramado lindo, cheio de pedras preciosas. Esse homem estava sentado na minha frente, num trono, todo brilhoso, cheio de pedras preciosas, certo? Ele estava sentado a uma distância de uns 30 metros. Aí eu comecei a ver com meus olhos, fiquei admirado, senti um amor, uma harmonia e paz, e plenitude. Eu nunca senti uma coisa tão linda que nem eu senti. Ele estava de veste branca, cinto de ouro, a coroa de ouro, cheio de pedra preciosa, e estava com o seu trono, a aspecto do trono, parecia o aspecto da coroa de ouro. E ele estava em distância de uns 30 metros, ele vinha para mim, em forma de zigue-zague, vinha com uma velocidade da luz. Quando ele fazia a velocidade da luz, fazia uma harpa, como se fosse de harpa, o som de harpa. Eu vi ele várias vezes, vindo e voltando assim, ao mesmo tempo. Zim, 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 zim. Rim, rum, rim, rum. Aí quando ele ficava de um lado e outro, vi ele duas vezes assim, ó, de um lado e outro assim, fazendo um zigue-zague assim no ar. Aí quando ele fazia o movimento, eu vi como se fosse o som de harpa. Aí ele parava lá naquele canto. Aí eu observava, era lindo, resplendor. Eu já não vi, o cabelo dele começou a ficar, não ficou mais amarelado, ficou de um jeito assim, castanho. Ele tinha o cabelo grande, batia aqui no ombro, era liso. Quando chegava aqui no ombro, fazia tipo um ondulado assim, ficava ondulado aqui do lado assim. Eu via ele com a coroa, dava pra ver a coroa nitidamente, a coroa e o trono. E ele, sentado lá na distância de uns 30 metros, fez zigue-zague, né? Zigue-zague, aí ficava lá. Aí saiu uma espécie de um brilho grande de trás do trono. Aí ele se movimentou, se levantou, aí se posicionou o lado direito. Aí eu fiquei olhando, de repente eu me lembro que eu vi ele todo brilhoso, com o cabelo grande, a altura de uns 3 metros, ou uns 5 metros. É como se eu estivesse flutuando assim, visto em cima dele. E eu me lembro que eu vi o nariz dele, né? Os cabelos assim amarelados, a parte da barba dele aqui tinha uma barba bem feita. Aspecto dele não era que nem a nossa, era diferente. Do jeito que era quando ele parou o resplendor, que eu dava pra ver o cabelo dele castanho, assim, dava pra ver o rosto dele, dava pra ver tudo. Quando eu vi o rosto dele assim, nitidamente, com os cabelos lisos, eu admirava, né? De repente a minha visão ficou se afastando. Eu vi como se estivesse num espaço, e vi uma nuvem. Deve ser aquele homem saiu debaixo da nuvem, aquele brilho que saiu de trás do trono. Aí ficou zigue-zague, ele fazia zigue-zague várias vezes. Aí ficava parado. Aí eu ficava se afastando, de repente eu me colocava com. Eu vi um rosto gigante de uma águia. Eu fui me afastando, quando eu estava vendo 4 seres viventes. Um lá de cima, uma bola, primeiro uma bola, igual Ezequiel viu, que está escrito aqui, que Ezequiel viu, está escrito aqui, ó. Ó, os querubim, a palavra de Ezequiel, ó, os querubim levantaram suas asas e se levaram da terra, minha vista, quando saiu acompanhado pelas rodas para a entrada da porta oriental, casa do Senhor, e a glória de Deus Israel estava no alto sobre eles. São estes os seres viventes que vi debaixo do Israel. Aqui Ezequiel viu, eu vi igual Ezequiel. Aí eu vi eles 4. Eu contei várias vezes com o dedo. 1, 2, 3, 4. Contei várias vezes. 1, 2, 3, 4. Eles estavam de vestido branco, tinha asa. Aí eu contei, me lembro que eu estava aqui na terra, com os pés no chão. E vi pessoas assim, em minha volta. E eu olhava para os... E vi uma pessoa que me ajudava a contar. 4 pessoas, sendo viventes. E me lembro que eles estavam parados, de repente eles começaram a bater as asas, batendo nas asas, fazendo zigue-zague ali. E quando eu piscava o olho, ficava mais pequeno, a bola ficou distanciando, a roda, uma bola gigante. E eles ficando mudinhos, ficando zigue-zague igual o beija-flor. Você já viu o beija-flor voar? É igualzinho o beija-flor voando, fazendo zigue-zague assim, ó. Zigue-zague, beija-flor. É um assim, outro aqui, outro lado direito e lado esquerdo. Do lado de cá era a águia, que eu vi nitidamente.
E eles estavam na altura de um prédio, na altura de uma montanha, não, de um prédio. E eu vendo eles, aí eu comecei, aqui só pode ser uma visão, um sonho. Aí eu levantava minhas duas mãos e disse, Senhor, tem misericórdia de nós, poupa essa geração, e falava várias vezes. E estava tudo escuro, o pessoal levantando a mão para cima e eu com a mão aberta. De repente, eu fui transportado para outro lugar, mas esse outro lugar aqui na terra mesmo. Na terra. Era de dia. Era de dia. Fui transportado para outra visão. Era de dia. Aí de repente eu via pastos e árvores. Me lembro que vi um vento, uma nuvem em velocidade do vento como fosse fogo queimando essa árvore e os pastos. Aí ele veio até mim, me queimou todo e se queimando. Daí eu voltei para a mesma visão e disse, Senhor, tem misericórdia de nós, poupa dessa geração. Aí me lembro que eu com as duas mãos estendido, pedindo misericórdia de Deus para poupar essa geração. De repente, aí aqueles anjos que estavam em cima da casa, que eu me lembro, aqueles anjos, os outros anjos, me lembro que eles se flutuavam até naquela bola gigante. E dizia assim, não esqueça. Eles pediam para mim não esquecer que ali é para me contar para as pessoas, que ali era uma visão. Aí de repente me acordo, estava deitado de papo para cima, me acordo assustado, arregalando os olhos. Eu me levanto da cadeira, da rede, estava deitado da rede, me levanto da rede, fiquei sentado como se estivesse sentado numa cadeira na rede, derramei os olhos de lá, chorei, derramei lágrimas nos olhos e fiquei pensando, meditando no sonho, como é que pode eu ter um sonho desse, parece ser real. Aí eu fui na cozinha, peguei a garrafa d'água na geladeira, enchi 2 copos d'água, tomei, fiquei nervoso, irmão, nervoso. Tomei 2 copos, uns 2 ou 3 copos d'água eu tomei, tava nervoso. Aí eu pensando meditando esse sonho, eu entendo que esse sonho é um aviso que Deus me mostrou para mim contar às pessoas que é ler como se fosse a parte das trombetas. Eu vou ler aqui a passagem de Apocalipse. Sobre eles dizer que era estrela, bateu muito com a palavra de Deus. Muito mesmo, Quando o mistério das 7 estrelas que viste nas minhas mãos, direita, e as 7 candeleiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as igrejas. Tudo batia com a palavra de Deus, o sonho das estrelas. E aqui, e o trono de Deus, chamou muito a atenção, a visão do trono de Deus. Depois, o João fala aqui, depois dessas coisas eu olhei, eis somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu ouvia como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe aqui para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado o céu um trono, no trono alguém sentado, eis que achava sentado semelhante às pedras de jaspe, e sadome em redor do trono há um arco-íris semelhante às pedras de esmeralda. Me lembro que eu vi uma espécie de esmeralda de trás do trono. Brilhou, saiu tipo um arco de trás do trono. Eu me lembro dessa parte. Ao redor do trono bem vi 4 tronos assentados, viventes, 4 anciões vestidos de branco e escuros a cabeça estão a coroa de ouro. Do trono saiu relâmpago, vozes e trovões, diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Sobre a parte dessa parte que eu li, eu não me lembro, mas adiante do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal, esse eu me lembro, essa parte eu me lembro, um cristal, e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, esse eu vi uma bola, igual o Ezequiel viu, e vi um em cima e embaixo, do lado esquerdo e direito, que era os seres viventes. Eu me lembro de ter visto isso aí, bate com a palavra de Deus, o que eu vi. Primeiro, ser vivente semelhante ao leão, segundo, semelhante ao novilho, o terceiro, rosto como de homem, e o quarto, ser vivente semelhante à águia. A águia, eu me lembro nitidamente, o que eu me lembro bem é da águia. Tá tudo aqui, irmão. As igrejas de hoje, irmão, nós estamos na parte de Laodiceia. As igrejas hoje estão ficando mortas.
A palavra de Laodiceia, nós estamos na carta da igreja de Laodiceia. Por isso que nós temos que orar. Jesus está voltando. Esse sonho, tenho certeza que foi uma revelação, que Deus que me mostrou que ele está voltando, e que é para nós não ficar se apegado às coisas materiais, é para nós procurar riquezas espirituais, primeiramente de Deus em primeiro lugar, e as coisas materiais ficam em segundo plano, primeiramente Deus. Certo, irmão? Por isso que as igrejas estão mortas espirituais. Aquela passagem da carta, passagem aqui da palavra de Deus, ó, a carta de Laodiceia. Vou ler aqui a Apocalipse aqui, irmão, ó. Apocalipse. A carta de Laodiceia. A carta de Laodiceia, irmão. Nós estamos na era de Laodiceia. Viu? Ó. A carta de Laodiceia. O anjo da igreja de Laodiceia escreve: esta coisa diz amém, testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque é morno e nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois dizer, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, e miserável, pobre, segue nu. Aconselho de mim, compre ouro refinado pelo fogo para enriquecer vestidura branca para te vestir, e fim de que não seja manifestas as vergonhas da tua nudez, e com o colírio para ungir os olhos ao fim que veja. Eu repreendo, disciplino quanto amo. Se pois zeloso, arrependei-te. Eis que estou à porta e abato. Se alguém ouve a minha voz, abre a porta, entrarei em sua casa e cerrarei com ele. E ele comigo. Ao vencedor, dá-lhe assentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, irmão, as igrejas hoje estão mortas espirituais. Por isso que Deus quer que nós busca a sua palavra. Ele quer que nós busque as coisas, enriqueça as coisas do céu. Que nós não se apegue às coisas materiais. Nós temos que amar nosso próximo, nosso irmão. Olha, Jesus, ele morreu por nós aqui, ele morreu por nós, por causa do nosso pecado. Mas Jesus, ele deixou uma coisa aqui na terra. Para nós que nós aprendemos, que nós deixou na palavra de Deus, que nós temos que seguir o exemplo dele. Nós temos que ser exemplo de Jesus Cristo. Nós não somos perfeitos, mas nós temos que procurar o nosso melhor para ser imitador de Jesus Cristo. Porque Paulo diz: seja meu imitador como sou de Cristo. Ou seja, nós temos que ser exemplo de Cristo para que nós buscamos a salvação. Viu, irmão? Aí aqui eu vou cerrar aqui. Vou encerrar aqui o vídeo, espero que os irmãos gostem, né? E passa esse vídeo pra frente, irmão, porque foi uma revelação que, irmão, eu não tenho nem palavra como explicar. O que eu vi sobre a glória de Deus é uma coisa muito linda. Eu me senti ali naquele momento, um resplendor, senti